Olá, meus amores, tudo bem? Nossa aula de biologia de hoje vai ser sobre os transgênicos, tá? Tema muito comum também, assim como clonagem na aula anterior. Às vezes cai em prova. Vamos lá, transgênicos. O que são transgênicos, né? Os organismos geneticamente modificados, também conhecidos como transgênicos, são frutos da engenharia genética criada pela moderna biotecnologia, assim como clonagem. Um organismo é chamado de transgênico quando é feita uma alteração no seu DNA que contém as características de um ser vivo por meio da engenharia genética. Genes são retirados de uma espécie animal ou vegetal e são transferidos para outra. Esses novos genes introduzidos quebram as sequências de DNA que sofre uma espécie de reprogramação, sendo capaz, por exemplo, de produzir um novo tipo de substância diferente da que era produzida pelo organismo original. Os alimentos geneticamente modificados são uma realidade cotidiana. Há grãos transgênicos usados no preparo de bolachas, cereais, óleo de soja, pães, massas de maionese, mostarda, papinhas para criança, entre outras coisas. Aspectos positivos, tá, dos alimentos transgênicos: o aumento na produção de alimentos, o desenvolvimento de espécies com características desejáveis, a alteração do valor nutricional dos alimentos e a maior resistência dos alimentos ao armazenamento por períodos maiores. Agora, os negativos é o aumento dos sintomas de alergia, a maior resistência a agrotóxicos e antibióticos nas pessoas e nos animais, aparecimento de novos vírus, a eliminação de populações benéficas como abelhas, minhocas e outros animais e espécies de plantas, empobrecimento da biodiversidade, o desenvolvimento de ervas daninhas muito resistentes que podem causar novas doenças e o desequilíbrio da natureza. O desconhecimento das consequências da utilização dos alimentos geneticamente alterados a longo prazo. O que a engenharia genética aplica aos alimentos? Bom, ela permite que cientistas usem os organismos vivos como matéria-prima para mudar as formas de vida já existentes e criar novas. Um gene é um segmento de DNA que, combinado com outros genes, determina a composição das células. Um gene possui uma composição química que vai determinar o seu comportamento. A engenharia genética ela utiliza enzimas para quebrar a cadeia de DNA em determinados lugares, inserindo segmentos de outros organismos e costurando a sequência novamente. Os cientistas podem cortar e colar genes de um organismo para outro, mudando a forma do organismo e manipulando sua biologia natural, a fim de obter características específicas. Por exemplo, determinados genes podem ser inseridos numa planta para que esta produza toxinas contra pestes. De fato, estima-se que aproximadamente 60% dos alimentos processados contenham algum derivado de soja transgênica e quase 50% tenham ingredientes de milho transgênico. Porém, como a maioria desses produtos não estão rotulados, é impossível saber o quanto de alimentos transgênicos está presente na nossa mesa. A gente come sem saber, né? A maioria dos alimentos mais importantes do mundo é o grande alvo da engenharia genética. Muitas variedades já foram criadas em laboratório e outras estão em desenvolvimento. O tomate, soja, algodão, milho, a batata já foram permitidos nos Estados Unidos. O plantio comercial intensivo também é feito na Argentina, Canadá e China. Na Europa, a autorização para comercialização foi dada para soja, milho e para chicória. Além dos transgênicos já comercializados, algumas variedades aguardam autorização. O salmão, truta e arroz, que contém um gene humano introduzido. Batatas com um gene de galinha, pepino e tomates com genes de vírus e bactérias. Então, estão esperando autorização. Os riscos dos transgênicos. Algumas plantas geneticamente modificadas, elas recebem um gene de resistência a antibióticos. É uma forma de saber se a transformação foi bem sucedida.
Esse gene provoca o aumento da taxa de transferência do DNA, ou seja, da facilidade com que pedaços do código genético da planta passam de um organismo para outro. Há um risco teórico, né, de que as bactérias do intestino humano absorvam esse gene, tornando-se resistentes aos antibióticos. Aí, qualquer doença, mesmo simples, pode se transformar numa doença grave. As alergias, que são muito comuns, tá? Para se defender de agressores, a planta produz diversas substâncias que podem ser tóxicas ao homem, provocando alergia. Um único gene alienígena, entre aspas, né, poderia alterar o equilíbrio de várias dessas substâncias, aumentando sua produção. Um estudo feito com soja transgênica mostrou que ela é mais alérgica que a soja normal. Como ninguém conhece todos os genes das plantas, alguns especialistas afirmam que faltam estudos para avaliar a segurança dos transgênicos. Como os transgênicos podem afetar o meio ambiente? Bom, superpragas, né? Boa parte dos chamados transgênicos de primeira geração recebe um gene que os tornam resistentes a herbicidas e inseticidas. Assim, podem receber mais agrotóxicos que o usual. A quantidade exagerada do veneno pode, teoricamente, criar ervas daninhas e insetos extremamente resistentes que não poderiam mais ser combatidos pelos defensivos agrícolas comuns. Para evitar o problema, discute-se nos Estados Unidos um sistema de refúgio de espécies, ou seja, o agricultor plantaria uma certa porcentagem, entre 10% e 50%, de plantas não modificadas para garantir o cruzamento entre espécies de pragas e assim diminuir a resistência. Cruzamento perigoso. Em lugares onde há espécies agrícolas selvagens, como é o caso do milho no México, o pólen de um transgênico poderia fecundar espécies nativas, reduzindo a biodiversidade. Existe uma vasta produção de grãos geneticamente modificados. Primeiro foi a criação de soja resistente a herbicidas, tomates, milho imune a insetos. Como os cientistas modificam os alimentos? Os pesquisadores descobrem genes responsáveis por características interessantes em outras plantas ou animais. Determinadas enzimas agem como tesouras que cortam a fita de DNA e extraem o trecho em que vai ser utilizado. Paralelamente, as tesouras, né, entre aspas, são usadas para abrir um plasmídio, que é um tipo de anel de DNA encontrado em bactérias. Um segmento de DNA doador é colocado no plasmídio, a nova unidade passa a produzir as proteínas específicas. Essas proteínas garantem características desejadas, como um melhor sabor ou tolerância ao frio, a pragas e a herbicidas. Ela fica mais resistente. Os transgênicos já são misturados aos produtos encontrados no supermercado. Fabricantes afirmam que são tão saudáveis como outro qualquer. No entanto, esses produtos não têm nenhuma identificação de transgênicos nas embalagens. Como o consumidor saberá o que está realmente consumindo? Estima-se que 60% de toda a comida à venda no país tenha transgênicos. A soja alterada é misturada há anos com a convencional e utilizada na fabricação de alimentos que vão de biscoitos a refeições prontas para micro-ondas. No Brasil, há muito tempo, já existe o consumo de alimentos melhorados geneticamente, como feijão, resistente ao vírus do mosaico dourado do feijoeiro, que arrasa a plantação, o milho, soja e algodão, que são fortalecidos contra insetos que devoram as plantações. A batata, que resiste às pragas e reduz a absorção de óleo durante o processo de fritura. E foi isso, gente. Os transgênicos, né, sempre são um assunto polêmico, porque alguns vão contra, outros a favor. Na verdade, é o que acontece, é o nosso presente, funciona assim. Quem pode comer alimentos orgânicos, come. Tentar evitar processados, que a gente sabe que contém transgênico, é uma solução também, porque os alimentos, como é que diz? Os alimentos orgânicos, eles são mais caros e não são acessíveis à população, são poucas pessoas que consomem, então, infelizmente, a gente tem que saber driblar
esses problemas, né? Mas faz parte do nosso dia a dia. Então, meus amores, vou mandar o material escrito para vocês com os exercícios, tá? Como sempre. Até a próxima aula. Beijo!